Glória a Deus, queridos. Amém? Então olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, você continua lindo. Eu quero compartilhar uma palavra muito gostosa, mas que ministrou muito ao meu coração, que fez eu refletir, eu pensar, e eu quero que você foque muito. Deixa nada dispersar o teu coração, não. Aquieta a tua alma, senta no seu lugar, segura a água, o banheiro. Abra, por favor, em Lucas, capítulo 2, versículo 41. Queridos, essa palavra eu escutei alguns pedaços na conferência missionária sobre esse texto. Pastor Itamar, missionário há 25 anos lá na África, ministrou. E algumas coisas me chamaram a atenção e eu comecei a estudar, e muitas outras coisas o Senhor veio falando ao meu coração. E eu quero dividir, compartilhar isso, porque eu sei que vai ser bênção para mim e para você, amém? Lucas capítulo 2, versículo 41, diz o seguinte: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, ele é Jesus aqui, tá, queridos? Está falando sobre Jesus, seus pais, Maria e José. Quando Jesus atingiu os 12 anos, eles subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Repita assim comigo: Jesus, junto com seus pais, quando atingiu 12 anos, subiu para Jerusalém, para a festa. Muito bem. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabia que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E descendo com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, é a Tua palavra que nós lemos, pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu entendimento, a revelação que só o Teu Espírito pode nos dar. Abençoe, Pai, aonde essa palavra chegar, cada mente, cada coração, que o Senhor possa fazer o Teu querer. Abençoamos o culto das crianças também, cada sala, cada prof, que eles também aprendam tudo aquilo que o Senhor tem para eles nessa noite. Abençoamos aqueles que estão em casa, conectados conosco, que a Tua graça, o Teu amor invada também esses lares, e que possamos sair daqui com uma palavra poderosa do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, é um texto que eu já ministrei, você conhece, quantas coisas nós já vimos, mas a Bíblia é incrível como ela continua falando sempre, ela não é desatualizada nunca. A Bíblia sempre, com a revelação do Espírito, ela vai trazendo algo novo, uma atualização nova
para nós daquilo que Deus quer revelar. E isso é algo fantástico. E eu coloquei um título nessa ministração bem diferente, mas é: vamos para a festa. Bora para a festa. E eu coloquei esse título justamente para fazer eu e você pensarmos em algumas coisas importantes sobre a nossa vida, sobre aquilo que nós pensamos, sobre a forma como que nós vimos. E eu preciso te salientar mais uma vez, sublinhar, riscar, e dizer a importância que Deus dá para mim e para você, quanto à nossa alegria, quanto àquilo que nos preenche, quanto ao gozo, quanto à paz, quanto à sensação de bem-estar. Às vezes nós analisamos o nome festa e fala: pelo amor de Deus, está amarrado em nome de Jesus, e agora eu sou nova criatura, e glória a Deus porque você é nova criatura. E se eu te falar que foi Deus que fez a festa? E se eu te falar que Deus que criou todas as coisas, inclusive a festa, que era vontade de Deus que eu e você festejássemos, celebrássemos, que nós tivéssemos um tempo de alegria, um tempo de comunhão, um tempo que um pai olha para um filho e vê ele se alegrando, ele fala: uau, que delícia, meu filho feliz se alegrando. E queridos, e como sempre, o diabo nunca cria nada, ele só pega algo que Deus fez, e ele transforma em algo que ele quer. Começa lá em Eva, querido. Você acha que não foi Deus que fez aquele fruto? Foi. O diabo simplesmente usou. Eu lembro quando eu era mais jovem, a gente estava, vamos voltar mais ainda, quando eu era mais jovem ainda, eu estava numa igreja, querido, que se eu tocasse bateria, era instrumento do diabo. E nós acabamos de ler no Salmo 150, louvai ao Senhor com adufes, com símbolos retumbantes, com símbolos sonoros. O que é isso? Aí depois, nós quisemos, a gente tinha uma equipe grande, nós quisemos colocar percussão, tinha aqueles tambores, atabaque, tinha bongô, e uma equipe, e os mais religiosos, não, porque isso é instrumento de umbanda, de oferenda. Queridos, na verdade Deus fez todas as coisas, então não é a questão do instrumento, do ritmo, da música, mas é a questão daquilo que quem fez, ou aquilo que você está fazendo. Amém, queridos? Deus, quando Ele foi instituir a Páscoa, você lembra disso? A 10ª praga, era algo terrível, era um juízo sobre aquele povo do Egito, que estava escravizando o povo de Deus. Deus deu uma ordenança, Ele falou assim: vocês vão fazer uma festa, e vocês vão celebrar, e vocês vão se alegrar, e não só hoje, vocês vão fazer isso por 7 dias, e não só dessa vez, isso vai ser para sempre. Você entende isso? Que Deus fez uma festa para você celebrar 7 dias para sempre, e que no céu, aquilo que Deus está nos esperando, é para uma festa, as bodas do Cordeiro. Então, queridos, por isso que é importante estar gravado, né? Porque senão você só pega até aqui e sai e justifica. Era tudo que eu precisava ouvir, que Deus está me promovendo a ir para a festa. Glória a Deus. Outra igreja boa. A questão, queridos, não é a festa. A questão é o que eu estou celebrando na festa. Para que eu estou celebrando? Eu estou celebrando aquilo que Deus quer, aquilo que Ele fez, que é santo, que é puro, que é sagrado? Ou eu estou celebrando aquilo que o diabo quer que eu celebre, que são as coisas da carne, que são aquilo que a Bíblia fala que é inimiga do Espírito? A minha carne milita, ela guerreia contra.
Se você pegar, Jesus tinha 12 anos e ele estava caminhando para festa. Jesus estava indo para a festa. O primeiro milagre de Jesus, sabe onde foi? Numa festa. Eu tenho convicção que Deus se alegra muito quando você se reúne com um irmão, com uma irmã, com a sua família, e você celebre, você festeja por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele fez pela sua vida. Essa festa da Páscoa, vamos entender o que é. Eles iam festejar o quê? Lembra lá, a 10ª praga? Então Deus dá uma ordem a Moisés e fala o seguinte: vocês vão matar um cordeiro, você vai pegar, passar o sangue, vai passar o anjo da morte, trazendo juízo. Aqueles que obedecerem, que quiserem, que tomarem posse disso, vão passar o sangue, o anjo vai ver e não vai matar. Então vai ter libertação, vai ter salvação, vai ter livramento. E assim aconteceu. A Bíblia diz que não teve um momento tão dolorido de todos os primogênitos, daqueles que não fizeram isso, morrer, de animais, de pessoas. Ao contrário, o povo que fez foi livre. Afinal de contas, eles estavam 430 anos escravos, 430 anos fazendo tijolos presos, sob o jugo. Então o que representa essa festa? É a salvação, a libertação. Eu era escravo, hoje eu não sou mais. Aquilo que eu fiz do sangue, hoje me libertou. Aí você vem para Jesus, que nós comemoramos a Páscoa até hoje. Jesus foi o cordeiro. Hoje nós não passamos o sangue de Jesus nas portas, mas toda vez que eu, pela graça, eu entendo que Jesus morreu, derramou o seu sangue para me salvar, eu aproprio disso pela fé. Então é a mesma coisa, eu tinha uma vida de escravidão, mas então agora eu sou salvo, eu sou livre. Eu tinha uma vida de maldição, de pecado, agora eu sou justificado, agora eu sou lavado. Eu tinha uma vida de tristeza, de fado, agora eu tenho uma vida de paz, de alegria. Então Deus fala: celebre e faça festa por isso. Amém? Agora eu vou começar a pregar, então. Se você entendeu tudo isso. Versículo 41 diz assim: anualmente iam os seus pais, Maria e José, eles iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. E Jesus foi com ele dessa vez. Vamos entender primeiro, queridos, porque eu quero trazer tudo isso para nós. Uma família, ele sai, desloca-se e vai para um outro lugar chamado Jerusalém. Toda vez que a Bíblia fala de Jerusalém, ela está falando de um lugar da presença de Deus. Jerusalém significa o lugar onde tinha o templo, onde tinha presença, onde eles precisavam subir para ir adorar, para ir sacrificar, fazer os seus holocaustos. Não tinha o Espírito Santo para todos nós, igual nós temos. Então eles precisavam ir para um lugar. E fala subir, Jerusalém era no alto. Toda vez que fala de subir a Jerusalém, trazendo para nós hoje, significa eu e você subindo ou chegando mais perto, indo para a presença de Deus. Amém? Amém, queridos? Entendido isso? Então o que é eu ir para Jerusalém hoje? Eu sair da minha casa e vir para a igreja, eu sair da minha casa e escolher ir para um GPS, ou eu fechar no meu quarto, pegar a Bíblia, começar a orar, adorar, criar aquela presença, eu buscar essa presença de Deus. Isso significa eu ir para Jerusalém hoje, amém? Trazendo para os nossos dias. É importante você entender isso, porque foi a primeira coisa que o texto nos fala. Eles foram, caminharam e foram para Jerusalém. Pastor, eu estou chegando hoje, como que se dá isso? Queridos, a primeira coisa é você reconhecer e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Não tem como você ir para um lugar da presença ou ir para Jerusalém se você não reconhecer quem é Jesus e o que Ele fez por você. E mais do que isso, entregar a sua vida a Ele. Eles foram para lá, a família, Maria e José, para celebrar a salvação que Jesus tinha dado. Eles eram um povo judeu. Então, o primeiro passo é eu reconhecer
eu aceitar, eu declarar com a minha boca que o Senhor é o Senhor da minha vida. Amém, queridos? Agora eu não sei na sua casa, eu sei na minha. Toda vez que fala, agora eu voltei para cá, tá? Para a terra de novo. De uma festa, de casamento, de aniversário, cria-se uma expectativa. Quando você tem uma festa que se diz importante, você pergunta que roupa que eu vou, que presente que eu vou levar, como será que vai ser? Queridos, a Laura e a Helena, a Laura faz aniversário em junho, ela já está dobrando a mãe dela para como vai ser a festa e se vai ter festa, porque a mãe dela falou, não vai ter festa. Ela, não mãe, ela já está sonhando, ela já está se preparando para uma festa que é em junho. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós sentimos aquela alegria, aquela paz, quando realmente você tem um encontro, você vai a essa festa, nessa expectativa, cheio de esperança, cheio de alegria, de fome, querendo aprender. Você busca algo, você almeja por aquilo, você espera aquilo, você tem prazer de vir na igreja, você tem prazer de orar, de ler a Bíblia, porque você está descobrindo, querendo estar mais perto, e isso é natural, e isso é importante, e nós temos que viver assim, não tenha dúvida. Mas presta atenção, a viagem até Jerusalém, ou a viagem até a presença, não é fácil. A título de curiosidade, eles estavam em Nazaré, e eles foram até Jerusalém, 147 quilômetros, a pé, ou de jegue, ou de camelo. Hoje você falar 147 quilômetros, os meninos que viajam aí, eles fazem 1.000, 1.500, rodando fazenda. Agora 147 a pé, em deserto, com sol, com fome, com pedras, com subida, com descida, com adversidades. Você sair daqui hoje, para chegar daqui 2, 3 dias depois. Imagina que você faz uma caminhada de 50 km por dia, com criança de 12 anos, tendo que levar mantimento, falando, deixando o teu trabalho. Querido, você tem que fazer todo um planejamento, você tem que abrir mão, você tem que querer muito participar dessa festa, e tem as dificuldades. E por que eu estou falando isso, queridos? Porque é exatamente assim a nossa vida para chegar até a presença de Deus. Você anda os 5 primeiros quilômetros, está lindo, está maravilhoso, 10, mas aí vem o sol quente, vem a primeira pedra, vem a dificuldade, aí você vem, será que é isso mesmo que eu devia ter feito? Será que eu não vou voltar para minha casa? Será que eu vou continuar rumo à festa? Será que eu vou prosseguir rumo a Jerusalém? O sol está quente, eu estou com fome, o que eu vou ganhar? Queridos, há um processo, e aqui está o grande resultado da gente realmente celebrar a festa, é você não desistir no meio do percurso. Amém. Queridos, isso é o mais importante. Para eu chegar em Jerusalém, há um caminho de perseverança, há um caminho de pedras, de tropeços, de dificuldades, de lutas, mas todas as vezes que eu foco e eu quero ir para o lugar da presença, mesmo que eu tenha altos e baixos, mesmo que eu tenha dificuldades, querido, isso são cicatrizes normais da minha história e da sua história, que só vai nos fortalecer para nós chegarmos na festa e celebrar tudo aquilo que Cristo é. Mas nós não podemos desistir. Amém, queridos? Agora eu quero citar algo que o pastor Itamar falou, que eu achei muito incrível, porque eu sempre falei o contrário, mas a gente todo dia aprende, queridos, e eu entendi aquilo que ele quis dizer, e entenda bem, com maturidade, isso que eu quero falar. Eu sempre preguei muito sobre nós sermos constantes, que nós temos que ter uma vida constante em Deus, e eu afirmo isso, mas o pastor Itamar, na verdade, falou assim: gente, é impossível
todos nós temos altos e baixos, altos e baixos. E a vida, Deus fez assim. E é isso que deixa a vida incrível, é isso que nos fortalece, graças a Deus pelos altos e baixos. Se a vida fosse reta, ela não teria graça nenhuma. A hora que você cai, você vai lá, fortalece, cai não, né? A hora que você está um pouquinho mais desanimado, você vai lá, luta, busca, e aí Deus te abre uma porta, e você vai, e você celebra o que você conseguiu, e aí você vai assim, e isso deixa eu e você vivo. E ele deu um exemplo que eu achei incrível, ele falou assim: olha o teu coração. Se você já fez um eletro, você vai lá e faz assim, ó, tum, 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 tum. O que é isso? Querido, é a vida, sou eu e você. O que nós não podemos é ficar assim, ó, pi, porque a hora que ficar assim, não morremos. A vida assim não teria graça, nós estávamos mortos. Mas se nós estamos assim, nós temos vida e nós temos que lutar. Não interessa que você está assim, você não pode parar. Você tem que persistir e perseverar, amém? Então, querido, se você acha que você tem altos e baixos, dê um glória a Deus bem forte, porque Deus está com você e nós vamos vencer em nome de Jesus. É isso aí. Muito bem, eles chegaram na festa. Querido, na festa é um momento de alegria. Imagina 7 dias de comunhão com os irmãos, adoração, Yeshua, venceste a morte, você junto com a igreja, olha teu irmão pegando fogo, você, oh glória, aleluia, e você está lá, como diz pastora Helena, aleluiado, você está cheio de Deus, você está chapado do Espírito Santo. Queria dizer, uma delícia, momento de celebração, de comunhão. Deus fez isso para nos fortalecer. Deus fez isso realmente porque quando a gente está unido como corpo, isso é necessário. Um põe fogo no outro. É aquela velha historinha da churrasqueira, da lenha. Você pega um carvão sozinho, ele apaga. Mas você coloca ele lá no braseiro, a hora que ele está junto com o fogo, queridos, ele dura, ele assa muita costela. Está lá, ó. Aguenta. Então é importante isso. E essa é a representatividade da festa. Mas versículo 43, por favor. Terminados os dias da festa, ao regressarem. Só essa parte, depois a gente continua. Querido, chega uma hora que a festa acaba. A gente não consegue viver na celebração sempre. E é na hora que a festa acaba, que eu e você voltamos para a nossa rotina, que eles regressaram, que é a hora da gente ver se nós somos crentes mesmo, se nós continuamos firmes, se nós continuamos autênticos, se a nossa fé continua sincera. Porque quando você está no meio do povão, queridos, agora a hora que você começa a voltar, começa a vir os questionamentos: será que vale a pena eu ser crente mesmo? Será que eu não tenho que curtir uma vida, afinal de contas eu sou jovem? Será que eu não tenho que aproveitar isso, fazer aquilo? Será que esse que é o certo? Por quê? Porque a festa acabou. Quantos cultos maravilhosos você já participou? Encontros, acampamentos, quantas palavras você já recebeu, que você saiu cheio da presença e falou assim: nossa, é isso. Mas aí depois vem a segunda-feira, a terça, e você começa a regressar, a sair daquele ambiente de festa e voltar para a minha rotina do dia a dia. E foi isso que aconteceu com eles. A festa acabou, queridos. Pedro andou com Jesus 3 anos, por um erro dele, por uma pisada na bola, ele se decepcionou tanto com ele, que ele falou: para mim a festa acabou, vou voltar, vou pescar. E levou mais um monte de discípulos, 7, com ele. Por quê? Acabou a festa, eu pisei, eu errei, eu fui falho. Queridos, olha o final, vamos continuar esse texto que eu parei. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Queridos, Maria e José
desceram de Jerusalém, deixaram Jerusalém, deixaram aquele lugar depois que a festa, e Jesus ficou. Os próprios pais. Presta atenção, queridos. Você sabe o que é um pai e uma mãe não perceber que um filho ficou para trás? Queridos, e você sabe o que é um pai e uma mãe top? Não estou falando de qualquer um, eu estou falando de Maria, aquela que o anjo apareceu e que falou assim: mulher, você é bendita, descerá sobre ti o Espírito Santo e te envolverá. José, vocês vão ser os pais do Salvador. Eu estou falando de um casal que cuidou do nosso Jesus, que ensinou ele quando ele era criança. Agora eu penso que se um casal, José e Maria, conseguem sair da festa e não perceber que Jesus está com eles, será que eu e você também às vezes não podemos fazer isso? Será que às vezes não acontece isso comigo e com você? Será que nós não podemos sair da festa, voltar para nossa casa, voltar para Nazaré, voltar para nosso trabalho, para nossa escola, para o nosso lar, achar que Jesus está ali, e Jesus está lá na festa? Diga assim comigo, por favor: só perde Jesus quem sai de Jerusalém. Vamos entender isso. Se a gente continuar na presença, Jerusalém representa presença. Se nós continuarmos na presença, nós não vamos perder Jesus. Mas muitas vezes nós saímos de um lugar da presença do nosso coração, do nosso dia a dia. Voltamos para aquela rotina nossa, que você sabe que você tem que deixar, que você sabe que desagrada a Deus. E Jesus ficou lá. Versículo 44, por favor. Olha isso. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram um caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Queridos, José e Maria viajaram um dia inteiro. E depois que eles viajaram um dia, aí que eles perceberam. Você que é pai, você que é mãe, você vai entender melhor. Uma vez eu estava na praia, e tinha bastante gente, e a Helena sumiu 5 minutos. Queridos, só quem é pai sabe, chega da ânsia, de você não saber o que fazer, o desespero que dá, e você começa a pensar um monte de coisa, você não sabe se morreu afogado, se alguém roubou, se está simplesmente ali, você começa a procurar. Agora você imagina um pai e uma mãe viajar um dia, e sabe o que mais me chama a atenção? E é aqui que eu quero te pontuar, é que eles tinham certeza que Jesus estava ali, entre os amigos e os parentes. Foi isso que a Bíblia fala. Entre os conhecidos, os parentes. O que eu estou querendo te dizer, queridos? Quem sai da presença pelos pecados, quem troca a celebração da festa por tudo aquilo que Deus fez, por uma celebração daquilo que a tua carne gosta, você começa a viver isso de uma tal forma que demora um tempo para você perceber que Jesus não está onde você acha que Ele deveria estar. Porque era essa convicção que ele tinha. E esse é o ponto, queridos. Para mim não tem nada mais perigoso. Para mim não tem nada que a gente tenha que refletir mais do que eu achar que Jesus está do meu lado, aprovando aquilo que eu estou fazendo, e Ele continua lá na festa em Jerusalém, longe de mim. E eu queria que você pensasse nisso, que você refletisse sobre isso.
Porque, querido, se você sente falta, tá top, já é o Espírito Santo. Agora, o problema é quando você não sente falta. Queridos, sabe qual que é a dificuldade? É quando você encontra uma pessoa que está desviada há 1 ano, 2 anos, 5 anos, sei lá. E você pergunta, e aí, como é que você está? Está tudo bem? Está tudo ótimo. Está tudo certo. E Jesus, não, está tudo bem, estou bem. Querido, você sabe que não está bem. Você sabe que a vida está testificando algo que a Bíblia condena, contrário de princípios. Mas a pessoa, ela chega para você e o que ela fala? Ela não enxerga. Está tudo bem, está tudo certo. Ele está aqui junto com meus amigos, ele está junto com meus parentes, nós estamos juntos. E já andamos 1 dia de distância. Queridos, olha a distância, não foram 100 metros, não foram 1 quilômetro. Às vezes, querido, esse tempo para mim representa um distanciamento. E quanto mais você demorar para perceber, mais você vai andar ao contrário da onde aquilo que Jesus está. E sabe por que eu estou te falando isso? Porque quando eles perceberam, eles falaram assim, nossa, nós andamos à toa, nós vamos ter que voltar. E todo aquele dia de esforço, de caminhada, foi em vão. Por quê? Porque eles precisaram voltar todo o caminho. Porque eles sentiram falta de Jesus. Amém? Diga assim, ninguém procura o que não percebeu que perdeu. Queridos, você só procura se você sentir falta. Eu vou repetir, você só procura se você sentir falta. Se você não perceber que você perdeu, que na tua jornada, que na tua caminhada, em algum ponto, você pode ter deixado Jesus para trás, assim como foi com José e Maria, que eram tops, que eram um homem e uma mulher de Deus. E se aconteceu com ele, eu penso, por que não pode acontecer conosco? Claro que pode. Nós temos que estar atentos, nós temos que estar vigilantes, nós temos que estar sondando nosso coração. E talvez Deus te trouxe hoje aqui justamente para você refletir sobre isso. Sabe, querido, tem algo que me encanta nesse texto, que é o então. Versículo 44, se você olhar, tem então passaram a procurá-lo. O filho pródigo, então, caindo em si, falou, nossa, vou voltar para a casa do meu pai. Esse então é quando você está andando, é quando você está fazendo um monte de coisa, é quando muita gente já te convidou, você sabe daquilo que é Jesus, você já participou da festa, mas de repente tem um então. E como eu oro para esse então na sua vida ser hoje, em nome de Jesus. Então, nossa, talvez eu possa ter deixado ele lá atrás, eu preciso fazer esse caminho de volta, porque eu preciso encontrar, porque não tem futuro se ele não estiver comigo. Amém, queridos? Queridos, isso é tão importante. Agora, versículo 45, por favor. E não tendo encontrado, diga assim, não tendo encontrado. Queridos, José e Maria foram procurar. Olha o que eu aprendo e o que eu quero trazer para você. Eles foram procurar, estavam os amigos. Eles foram procurar, estavam os parentes. Mas eles queriam achar, depois de um dia de caminhada longe do lugar da presença, junto com a rotina, junto com aqueles amigos, junto com aquele povo que estava desfrutando da mesma viagem, dos mesmos hábitos, das mesmas rotinas, dos mesmos planos, dos mesmos sonhos, e eles procuraram, mas não encontraram. Porque às vezes a gente quer encontrar, mas a gente está procurando no lugar errado. Às vezes a gente quer procurar, a gente quer encontrar, mas a gente quer encontrar no nosso mundo, na nossa viagem, do nosso jeito. E é claro, queridos, por favor entenda, hoje Jesus está em todo lugar, eu não estou falando de um lugar físico, ok? Mas eu estou falando do teu coração, das atitudes.
Eu estou falando dos teus hábitos, daquilo que você quer fazer. Tem gente que quer encontrar Jesus, mas quer continuar com a mesma vida de velha criatura. E sabe o que aconteceu? Não encontraram. E diz o texto, e voltaram ao lugar da presença. Eles entenderam. Queridos, então entendem. Vamos começar daqui. Eles caminharam, eles aceitaram Jesus, foram ao lugar da presença e chegaram no uau. Celebraram a Cristo e momento gostoso. Mas por algum modo eles deixaram aquele. Eles saíram, chegou a segunda-feira, e eles foram se distanciando e não perceberam, e foram se distanciando e não se perceberam, até que chegou um momento, diante das circunstâncias, que aconteceu o então. Uau, cadê? Não, ele está aqui, não, tenho certeza que ele está comigo. Não, ele não está, procura, vamos procurar. Não, ele não está. Então o que nós vamos fazer? Porque uma coisa é certa, eu não posso continuar sem ele. Então eles voltam para o lugar da presença. Amém, queridos? É muito simples. É tão simples. Mas como que eu quero que isso entre no seu coração? E por que eu estou te falando tudo isso? Porque eu não sei como que está a tua viagem. Não sei como está o teu caminhar. Não sei como que está a sua vida. Talvez você esteja celebrando a Cristo, glória a Deus. Talvez você esteja festejando, talvez você esteja no momento mais gostoso. Amém, permaneça assim. Mas talvez, querido, teu coração tenha afastado. Talvez você tenha perdido. E talvez Deus te trouxe. Queridos, nada acontece por um acaso. Você não veio aqui à toa. Eu não estou falando essa palavra justamente hoje à toa. Sabe, às vezes a gente quer que um anjo venha, aparece e você fala, uau. Não. Mas tem algumas coisas que Deus faz. Você está aqui, aprove a Deus dar essa palavra para mim. E nós estamos conversando e nós estamos refletindo na nossa vida. Como eu estou, como você está. Será que eu não perdi? E será que hoje não é para o então? Eu preciso voltar para um lugar onde eu nunca deveria ter saído. É muito mais do que uma igreja. É um lugar da presença. É um lugar de você falar assim, eu quero estar aqui. Eu quero habitar nesse lugar. Quem já pisou no santo do santo em outro lugar não sabe viver. Amém, queridos? Só há uma forma de você encontrar Jesus, é você fazer o caminho de volta, é você virar, entendeu? E falar, eu preciso ir para o lugar da presença. E como eu oro e espero. Versículo 46, por favor. Três dias depois, encontraram o menino num dos pátios do templo. Sabe, queridos, tem muitas coisas que a Bíblia nos ensina, mas eu fico apaixonado, porque eles tiveram então, eles andaram um dia, mas depois eles demoraram 3 dias. Sabe, às vezes não é tão fácil como a gente parece, virar as costas, voltar o caminho e já entrar no lugar da presença. Às vezes demora 3 dias. O que significa 3 dias? Não é 3 dias o tempo físico, queridos, mas o número 3 na Bíblia se remete a um espaço de tempo, um período de tempo de talvez de lutas, de provação, mas que no final te leva ao propósito eterno daquilo que Deus quer. Se você pegar Jesus, Jesus morreu e ficou 3 dias mortos. O que foram esses 3 dias? Ele foi lá no inferno, foi um momento de dificuldade, mas depois se cumpriu o propósito de Deus para o plano da salvação, era aquilo que Jesus queria. Se você pegar Jonas, ele ficou 3 dias dentro de um ventre do peixe. Imagina esse período de tempo que
terrível. Mas depois de 3 dias, ele foi para o propósito de Deus. O que significa isso? Que talvez esses 3 dias é um tempo que você vagou e que Deus te trouxe de vomitar na praia, para você viver os propósitos de Deus. Mas você entende que há esse período, que há um esforço. Sabe por quê? Porque muita gente às vezes vira para voltar e de novo olha para as pedras, pelo deserto, fala, não, já estou cansado, caminhei tudo isso de novo. Não, vou continuar, depois ele que vai. Ele que pega uma carona e vai, ele sabe onde a gente mora. Sabe, às vezes vem as dificuldades, as lutas do voltar para a presença, porque a nossa carne, ela quer o contrário, porque a vida, porque aí fora, tudo aquilo que a gente ouve o dia todo, é para fazer você sair da presença, não ir para a presença de Deus. Então você tem que ter atitudes, você tem que ter convicção daquilo que você quer, e foi isso que aconteceu com José. Foi isso que aconteceu com Maria. Não, nós perdemos, nós vamos voltar. Não interessa se vai demorar 1, 2, 3, 4, mas nós vamos encontrar o menino. Chegaram lá e encontraram depois de 3 dias. Amém, queridos? 48. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse, presta atenção, filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Querido, como é essa nossa reação? Como isso sou eu e você? Como isso é uma característica humana, da gente chegar diante de Deus, Pai, como o Senhor permitiu eu passar por isso? Eu estou aflito, o Senhor não está vendo? Por que o Senhor permitiu eu andar um dia? Por que você deixou acontecer isso? Por que isso aconteceu na minha vida? Por que isso não deu certo? E Jesus olha para eles e fala, ei, eu nunca saí desse lugar, foi vocês que saíram. Eu nunca saí do lugar da presença, vocês que saíram. Por que vocês estão falando isso para mim? Por que vocês estão pondo a culpa em mim? Eu sempre estive aqui, no lugar da presença, eu não saí desse lugar, porque é esse lugar que eu habito, é esse lugar que eu vivo. Agora vocês saíram, vocês ficaram aflitos, e estão colocando a culpa em mim? Quantas vezes, queridos, nós colhemos muitas sementes que nós plantamos na ignorância, no erro, no pecado, com atitudes, e a gente quer questionar, brigar com Deus. Querido, Deus sabe todas as coisas, Deus continua sendo Deus. Deus quer te abençoar sim, Deus quer te perdoar sim, na verdade Ele já te perdoou. Deus quer te abençoar sim, queridos. Sim, Deus quer que você festeje com Ele, Deus quer que você celebre, Deus se importa com a sua alegria, Deus quer que a sua família seja alegre, seja próspera, seja abençoada. Esse é o plano de Deus, Ele que montou a festa, Ele que proporcionou isso Ele preparou para mim e para você, mas que nós estejamos fazendo isso com a motivação correta, do jeito certo, com o nosso coração voltado na essência daquilo que Ele é. Esse é o Evangelho, essa é a vontade do Pai. Amém. 51, por favor. Eu gosto, queridos. Fala assim comigo. E desceu com eles para Nazaré. Queridos, o Espírito Santo já está comigo, com você, amém? Ele habita em nós. A hora nenhuma, eles precisaram ficar no templo, na festa em Jerusalém, para estar com Jesus. Depois que eles encontraram, que eles viram, diz o texto que Jesus
voltou com eles. Queridos, o problema não é você ir para Nazaré, o problema é você ir para Nazaré sem Jesus. Deixa eu te falar, o problema não é você ir para o seu trabalho, o problema não é você ir para a sua escola, o problema não é você ir para o seu dia a dia, o problema é você fazer tudo isso sem Jesus, deixando Jesus lá na sua casa. O problema é você viver algo no sábado e no domingo, e chegar no dia a dia, você viver um padrão totalmente diferente. É você vir aqui cantar Yeshua, declarar quão lindo esse nome é, e vir jogar bola e xingar todos os teus amigos. Ter uma boca suja, não prestar atenção naquilo que sai da sua boca. É você chegar com os teus amigos na tua escola, entrar naquela rodinha que só fala mal um do outro. É você chegar para o teu patrão e falar mal. É você chegar para os teus amigos e entrar na pornografia, nos vídeos. É você ver um monte de coisa errada que você sabe que não pode ver. Isso é eu ir para Nazaré e deixar Jesus lá. Hora nenhuma o pecado está em você ir para Nazaré. O problema é Jesus não estar com você. Vocês estão me entendendo isso, queridos? Por quê? Porque ser crente na festa é fácil. Aqui é gostoso. Agora o legal é quando todo mundo está numa pescaria falando um monte de coisa e você continua firme naquele que é o Criador. É quando todo mundo está no futebol mentindo, roubando, querendo passar a perna e você fala, não, bateu na minha mão, é verdade, pode parar. Não, foi falta assim, não, a bola saiu. Ou, não, a bola não saiu, só para eu ganhar e jogar mais uma partida. Você entende? Tem nexo. Algumas coisas do nosso dia a dia, que a gente acha tão natural, tão normal, que a hora que a gente vê, a gente acha que Jesus está ali e Ele está lá em Jerusalém. O que eu creio, queridos? E o que eu espero? Que nós sejamos uma igreja tão cheia da adoração, da presença, nesse momento de festa, mas tão cheia da adoração, quando você está na sua casa, no seu trabalho, na sua família, nos seus amigos, na sua escola, por onde você for. Porque as pessoas olham para você e vai falar assim, uau, tem alguma coisa diferente com ele. Ele carrega alguma coisa diferente, eu preciso. Queridos, o mundo está carente de homens e mulheres cheios da presença de Deus. E você foi levantado para ser um deles. Amém? Fica de pé, eu quero orar com você. Abaixe sua cabeça, por favor. Na verdade, eu quero que você reflita nessa palavra. Nos teus caminhos. Eu não sei se você... Talvez você chegou aqui agora, hoje. E talvez você nem aceitou Jesus ainda. Talvez você nem começou a caminhar para Jerusalém. Nem começou a andar para um lugar da presença. E o meu convite é: experimente. Aceite. Entenda tudo aquilo que Jesus fez por você. O amor, como Ele te ama. O preço que Ele pagou. E você vai ver. Você vai entender o quão precioso, queridos, o quão precioso é. Sabe, tem muita gente que quer suprir esse vazio de alegria, esse vazio de paz, com aquilo que o mundo pode te proporcionar. Então você vai, festa atrás de festa, bebida atrás de bebida, droga, mulher, homens, prostituição, porque é isso que me dá alegria. Queridos, isso é uma mentira, isso é uma deturpação daquilo que Deus tem para você. Jesus fez uma festa, quer que você celebre, e Ele quer te dar uma alegria que não seja momentânea. Ele não quer te dar uma alegria que dure uma noite. Ele quer que te dê uma alegria que dure uma vida, e que vai perdurar por toda a eternidade. Ele quer que você celebre, Ele quer que você junte com a sua família, que você faça uma festa em memória, lembrando de tudo aquilo que Ele fez por vocês terem saúde, por vocês estarem bem, por vocês terem uma comida, por aquilo que é a salvação. Queridos,
É essa alegria, é uma alegria que o mundo não entende, é uma paz que o mundo não pode te dar. Agora, isso não tem como a gente passar, isso é uma opção. Talvez você seja esse, talvez hoje você queira dar um passo e queira entregar a sua vida para Jesus. Queridos, mas talvez você já esteve na festa, talvez você já tenha participado, e você tem caminhado, e você não tem percebido, e hoje pode ser o teu então. Hoje pode ser aquele momento que você falou assim: nossa, será que realmente Jesus está comigo na minha rotina, na minha vida? Será que isso que eu estou fazendo está agradando a Deus? Será que isso que eu estou fazendo vai me levar para o céu? Ou eu vou ter que dar meia volta e voltar para o lugar da presença? Porque depois que eu achar a presença, aí sim eu vou dar a mão e vou para Nazaré, eu vou para a minha vida, porque eu sei que Ele vai estar comigo. Talvez esse seja você. E eu, como pastor, o que eu posso fazer, queridos? É te dar essa oportunidade de você reconciliar, de você querer voltar, de você querer achar esse caminho, caminhar de volta. E eu quero orar com você. Se tem alguém que gostaria de aceitar a Jesus, de reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero que você levante a sua mão bem, bem alto. E se tem alguém também que se sente longe, que acha que perdeu Jesus por algum motivo, queridos, quem sou eu? Queridos, ninguém está aqui para julgar. Queridos, ninguém está aqui para julgar. Lembra de um filho? Um filho falou assim: pai, me dá a herança. Eu vou sair desse lugar da presença, eu vou sair de Jerusalém, eu vou para a minha vida. E ele foi para a vida. Mas depois dele caminhar um dia, teve um então. Nossa, eu estou passando fome, eu estou comendo aqui a comida dos porcos. Não, eu vou voltar para a casa do meu pai. E a hora que ele volta para a casa do pai, o pai olha e o pai está esperando ele de braços abertos. E o que o pai faz? O pai coloca um anel no dedo, o pai troca a sandália, o pai troca a roupa e o pai manda fazer uma festa. O pai fala: mata um carneiro, mata um novilho, vamos celebrar, porque ele estava morto, mas hoje reviveu. O pai está te esperando para uma festa. Queridos, quando você aceita, quando você reconhece, quando você quer voltar, quando surge esse então, nada mais é do que algo, uma festa no céu. Amém? Mas tem um então, e esse então depende de você. Tem alguém, queridos? Levanta a mão assim, ó. Vem cá, querida. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá comigo. Não tenha vergonha, não. Tem mais, queridos, vem cá. Você que talvez tenha perdido Jesus em algum momento da tua caminhada. Talvez você queira aceitar Jesus. Hoje é um dia, é uma oportunidade de você querer estar mais perto da presença. Que isso seja uma atitude forte do seu coração. Sabe, queridos, quando eu vejo que demorou 1 dia ou 3 dias, eu vejo que essa volta não é fácil. Mas não tem um coração que queira, um coração cheio da presença, um coração que tem atitude. Que o céu não festeje e vem junto com você para celebrar tudo aquilo que Ele é. Alegra o meu coração, sabe, queridos? Abaixe sua cabeça, por favor. Todo mundo, abaixe sua cabeça, não olha para mim não. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que tem impedido dos teus filhos reconhecerem que o Senhor é quem Tu és, o grande, o todo-poderoso, o amado das nossas almas. Pai, toda força contrária eu repreendo agora em nome de Jesus. Pai, toda corrente, toda prisão, tudo aquilo que não é Teu, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus.
Pai, que o Teu Espírito Santo invada cada vida, cada coração, Pai. Que o Senhor coloque um desejo de estar, Pai, diante do Teu altar, diante do Senhor, para uma vida nova, para um novo recomeço. Que o Senhor dê ousadia, coragem, porque, Pai, o Senhor ama, porque o Senhor não abre mão dessas pessoas, porque o Senhor preparou esse momento, porque o Senhor escolheu cada um para estar aqui. Pai, em nome de Jesus, passei por cada cadeira, em nome de Jesus, amém. Eu quero te dar mais uma chance. Se tem alguém que quer reconciliar com Jesus, ou quer vir aqui na frente, essa é a hora, vem aqui agora em nome de Jesus. Vocês que estão aqui na frente, eu quero dar os parabéns. Quero dizer como que meu coração se alegra, como eu fico feliz. E se eu fico feliz, o quanto Deus fica feliz. Assim como o pai do filho pródigo, não interessa, queridos, por os caminhos que vocês viveram, não interessa as distâncias que vocês percorreram, aquilo que vocês fizeram. Hoje o Pai está aqui de braços abertos, querendo colocar um anel no dedo de vocês de autoridade, querendo tirar essa roupa suja do pecado, colocar uma roupa nova, uma sandália nova, matar um cordeiro e fazer uma festa, porque vocês estão aqui, queridos. E não tem nada que vale mais do que uma alma para o Senhor. Repita assim comigo, fala: Senhor Jesus, eu estou de volta. Eu entrego meu coração, me perdoa pelos caminhos que eu andei, por onde eu fui, e eu quero, Senhor, que o Senhor me encha de novo. Eu quero te encontrar, eu quero te conhecê-lo, eu quero estar no lugar da presença, e eu quero voltar para minha casa, para o meu trabalho, para minha escola, por onde eu for, cheio do Senhor, com o Senhor comigo. Que o Senhor não solte a minha mão, que o Senhor me ajude, que o Teu Espírito Santo me guie, e que eu possa ser uma testemunha do Senhor, em nome de Jesus, amém. Deixa eu orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar essas vidas, Pai, aqueles que estão em casa também, que estão reconciliando com o Senhor. Pai, que o Senhor invada cada coração. O sangue do Senhor, Pai, é totalmente poderoso para perdoar todos os pecados, para apagar todas as transgressões. Pai, o Senhor não lembra do pecado deles. Pai, o Senhor apaga e não lembra do pecado deles, porque, Pai, eis que se fez nova todas as coisas. O Teu sangue é poderoso, e eu declaro que essas vidas, ó Pai, são novas criaturas no Senhor. Aquilo que passou, passou, e eis que tudo se fez novo. Pai, que um renovo, Pai, da Tua unção, do Teu bálsamo, da Tua presença esteja com eles. Que o Senhor traga paz, que o Senhor traga entendimento, que o Senhor traga noites de sonhos, que o Senhor traga, Pai, momentos de prazer, e que o Senhor faça festa, Pai, alegria, gozo na vida deles, em nome de Jesus. Que eles possam experimentar o que é estar na Tua presença e viver a alegria do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Pode aplaudir o Senhor, queridos. Queridos, não esqueci das faixas não esqueci não. Presta atenção. Eu creio que Deus tem muito mais para mim e para você, amém? Eu creio que Deus te escolheu como me escolheu, para nós fazermos a diferença nessa cidade, para nós sermos instrumentos de Deus. Lembra do coração? Tem hora que você vai estar top. Talvez tenha hora que você esteja, querido, desanimando, dificuldade. Não desista não, que não pode desistir. Porque isso
essa volta tem que fazer. E é a nossa perseverança, são as nossas renúncias, a nossa luta, é o nosso irmão, é a comunhão, é o corpo. É isso que vai fazer toda a diferença. Amém? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Musiquinha tão antiga, mas tão verdadeira. Ninguém é super-herói. Mas nós temos um caminho, nós temos uma direção, nós temos um alvo. E nós precisamos prosseguir para esse alvo em nome de Jesus. Amém? Vocês três, que Deus abençoe muito vocês. Que seja um novo caminhar. Que seja um momento cheio da presença de Deus. E a todos vocês da igreja em nome de Jesus. Amém? Pode voltar para os seus lugares, por favor. Pode sentar. Não esqueci não, menino, só mudei de plano, tá? Não esquenta não. Uma hora dá certo, fica tranquilo. Queridos, me dê 3 minutos, porque eu tenho alguns recados importantes. Nós temos quarta-feira, tarde das mulheres. Tem sido bênção, você que é mulher e pode estar 15 horas, venha participar, é um momento de oração, de ensino, de guerra, de adoração, de aprendizagem, como tem sido bênção. Eu louvo a Deus pelas mulheres que o Senhor tem levantado. Sábado nós temos um culto poderoso, quero muito que você venha. Eu falei quinta, não falei? É só para ver se vocês estão prestando atenção, queridos. Vou voltar. Quarta-feira nós temos tarde das leoas, das mulheres, amém? Quinta tem o culto. Eu falei que dia? Sábado? Eu já estou lá na frente, queridos. Não, quinta nós temos um culto abençoado. Quero que você venha. Tem sido bênção os cultos de quinta-feira, como temos aprendido. Esse com certeza será também. Sexta-feira, queridos, sexta, sábado e domingo, nós temos uma conferência que nós já fazemos há alguns anos. Nós fazemos normalmente no acampamento, com os jovens, nas chácaras. Esse ano nós optamos em fazer na igreja, primeiro para te dar a possibilidade de você estar aqui conosco, porque está chovendo muito, às vezes não é todo mundo que tem um acesso à chácara, é mais difícil. E também porque nós cremos em um tempo poderoso. É justamente isso aí. Isso aí foi algo que Deus nos deu e que para mim é muito profético. Atualizações disponíveis do céu para mim e para você. Amém. Queridos, eu creio nisso. Sempre há atualizações. Sempre Deus quer revelar algo novo para mim e para você, no meu e no seu coração. E vai estar conosco o pastor Saulo. O pastor Saulo é um homem de Deus. Ele ministrou agora lá na estância, deixa eu pensar, Paraíso, eu falo Canaã porque Canaã é a nossa, não, é Paraíso, da pastora Zenete, para os obreiros, e vai estar aqui conosco. É um pastor que é um profeta de Deus, um homem com grande autoridade, que tem viajado o Brasil todo, e vai estar conosco no sábado e no domingo. Sexta-feira vai ser um culto nosso. Quero que você venha, que você participe. Nós vamos estar aqui, vai ser um momento de oração, de adoração, de palavra, vai ser algo nosso. Sábado o pastor Saulo vai estar aqui conosco, e domingo de manhã e domingo à tarde. Domingo à noite. Domingo de manhã e domingo à noite. Domingo de manhã, querido pastor, é assim, eu estou falando a frase, estou pensando 4 frases para frente, entendeu? Então, de vez em quando, escapa a quarta mesmo. Mas presta atenção, domingo de manhã, eu não coloquei isso na tag, mas eu estou falando para você. A primeira ideia é a gente fazer algo para líderes. Mas eu quero abrir para você que quer ser um líder um dia, amém? Porque só tem a crescer, só tem a, de alguma forma, te engrandecer, trazer aprendizado. Então eu quero te convidar para você estar domingo de manhã, e mais, nós vamos fazer um café da manhã
top, 8 horas da manhã. Se você olhar ali, está às 9. Porque 9 horas é o momento da conferência. Mas 8 horas da manhã, nós vamos ter um café de graça. Você vai vir, você vai comer. E depois você faz uma oferta de quanto que você acha que valeu o teu café. Se você não puder, glória a Deus. Se você puder pagar para 2, glória a Deus. Mas eu quero ter um momento de mesa, de comunhão com vocês. Nós vamos estar fazendo aqui na igreja 8 horas. Então não tome café. Você, mulher, que tinha que fazer o café para o teu marido, fala assim, não, bem, nós vamos hoje lá na igreja, vai ter um café top, vai ter um monte de coisa gostosa, e você não pode deixar de ir lá. Amém, queridos? Então está feito convite especial para você. Isso não está nas nossas redes, apesar que isso aí, quem está online, serve para você também, tá, querido? Porque nós estamos passando, né? Então, enfim, estaremos aqui, ok? Domingo de manhã e domingo à noite, o pastor Saulo também estará conosco. Amém, queridos? Glória a Deus. Esqueci alguma coisa, pastora? EBD. Esqueci da EBD. EBD, Escola Bíblica de Domingo, dominical, que foi aquilo que vocês viram agora. Domingo que vem nós não temos, porque nós vamos ter o pastor Saulo aqui de manhã, uma ministração conosco, estaremos aqui. O próximo domingo, primeiro domingo de março, retornaremos com a EBD. Presta atenção, nós teremos 2 turmas. Uma que fará esse módulo 1, que essa equipe aqui formou. Então nós vamos ter uma sala de novo dando esse módulo. Você que não teve oportunidade, venha, queridos, porque na verdade queria que o culto durasse mais, que eu ia chamar o pessoal aqui para dar o testemunho daquilo que foi a importância, que foi a EBD. Ok? Faremos isso em uma outra ocasião. Mas como tem sido bênção esse ensino, então nós teremos um módulo, e esse pessoal que recebeu o certificado vão para o módulo 2. E nós teremos 4 módulos assim durante um período, e depois nós vamos entrar num curso de teologia da igreja nossa, que nós estamos fazendo, que vai ser top. Então, querido, você vai sair daqui PhD em Bíblia em nome de Jesus. Só se você não quiser. Presta atenção, quando a gente paga, quando vem um professor, e quando você paga, aí você fala, nossa, é caro, né? Eu vou ter que vir. Mas às vezes quando é de graça, a gente faz tudo para você, às vezes a gente não dá valor. Sabe, os professores estudam, preparam a aula a semana inteira para vir aqui ministrar, de graça, para você aprender, para te ajudar, e muitas vezes você prefere ficar assistindo, nem sei o que passa domingo de manhã na televisão, querido. Mas não vale o que você vai aprender aqui, seja lá o que for. Então, 2022 que seja diferente na sua vida, que você venha participar da escola e que você seja o próximo a receber esse certificado, módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 1000, em nome de Jesus, amém? Fica de pé. Todos que nos visitam, Deus abençoe muito vocês são muito bem-vindos nesse lugar, que você possa querer estar buscando ao Senhor junto conosco, será um prazer, estamos aí. Queridos, amanhã nós temos reunião do GPS, pessoal do GPS, essa semana, esqueci de falar, importante, nós voltamos com o grupo pequeno semanal, que são os grupos nas casas, ok? Quero muito, você que quer participar, você que tem uma casa, amanhã nós vamos fechar, eu já peguei os nomes, nós já fizemos uma reunião, amanhã 18h30 eu vou estar aqui de novo, junto com essa equipe. Se você não puder, me mande no privado, ou me chame, ou me fale alguma coisa, ok? Mas nós vamos começar já essa semana os grupos nas casas, e eu sei que vai ser bênção em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por esse culto, pelas vidas. Obrigado porque o Senhor é um Deus lindo, um Deus maravilhoso. Obrigado porque o Senhor zela pelo teu povo. E o Senhor quer um povo feliz, um povo alegre, um povo cheio de júbilo. Um povo, Pai, que tem a felicidade, Pai, estampada no rosto, nas casas, nas famílias.
Em nome de Jesus, Pai, abençoe cada um, cada casa, cada família, toda a nossa programação, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor nos dê uma semana de vitória, de bênção, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a presença, a autoridade do Deus Espírito Santo esteja com você, hoje, por todo sempre. Amém. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Boa semana, vai com Deus, em nome de Jesus.